Olá, eu me chamo Rafael Vasconcelos Salomão, sou acadêmico do curso de Bacharelado em Agronomia pela Universidade do Estado de Mato Grosso. Neste vídeo estarei tratando sobre irrigação localizada. Esse vídeo é direcionado à disciplina de irrigação e drenagem. O sistema que aqui vai ser demonstrado é um sistema de aquaponia. Ele está localizado no município de Nova Chavantina. O que é aquaponia? O conceito de aquaponia é bem simples. Ela é a junção de duas atividades: hidroponia, que é o cultivo de plantas sem solo, ou seja, a planta vai receber os nutrientes necessários para o desenvolvimento diretamente da água, ou, melhor dizendo, solução nutritiva, juntamente com aquicultura. A aquicultura é a criação de peixes e organismos aquáticos. Aí você pode criar peixes, camarão, tem gente que cria caramujo, tudo isso está englobado nesse sistema. Um sistema básico funciona da seguinte forma: você vai ter o reservatório de água, onde vai estar vivendo os peixes. Esses peixes serão alimentados com a ração, e essa ração, boa parte dos nutrientes dela acabam sendo perdidos. Deste modo, os nutrientes que são perdidos pelas fezes ou são dissolvidos em água enquanto os peixes ainda não se alimentaram, vão ser bombeados pela bomba, essa água, e vai ser levada à raiz das plantas. Aí elas vão tirar tudo o que elas precisam que estiver disponível na água. Deste modo, a amônia, que é tóxica para os peixes e que com as excretas, com a ração, acaba subindo muito os teores de amônia nessa água, a planta vai extrair o nitrogênio que está contido nessa amônia e vai devolver essa água mais limpa para os peixes. Então a água é filtrada toda vez que passa pela raiz das plantas, melhorando assim a qualidade de vida dos peixes e a sanidade, e conseguindo exportar nutrientes pelas plantas. Então, este aqui é o sistema que vai ser mostrado nesse vídeo. Ele é um sistema pequeno, um sistema residencial, como o termo aquaponia em alguns países, ele é dito como agricultura de fundo de quintal. Então, essa é uma agricultura de fundo de quintal, esse modelo que estamos mostrando. Aqui funciona da seguinte forma: a água dessa caixa aqui, onde contém uma bomba, ela é bombeada por esse cano que pode ser visto aqui no vídeo em sentido vertical. Percorre todo esse trajeto até chegar na nossa bancada. Essa nossa bancada, ela é conhecida como bancada NTF, pelo fato de ser utilizado os canos de PVC, e as plantas são cultivadas em espaçamentos nesses canos de PVC. Aqui no caso é utilizado o espaçamento de 25 centímetros. Então, para melhor entendimento, toda essa linha de canos, a partir da bomba até bem próximo do nosso sistema, até chegar na nossa bancada, vai ser chamado de linha de recalque. Essa linha de recalque termina a partir deste T. A partir desse T, o cano que está em linha reta com ele, a zero declividade, vai ser chamado de linha principal. Então, a linha de recalque parte da caixa de água, da bomba, e vem até aqui. A partir desse ponto, ela vai ser chamada de linha principal. Não é mais linha de recalque. Abaixo da linha de recalque, vai ser chamado de linha lateral, que fica mais fácil de entender o projeto mais à frente. Então, a água vem pela linha de parte da bomba, passa pela linha de recalque, chega na linha principal, e a partir da linha principal é destinada às linhas laterais. Essa água que chegou na linha lateral, ela vai percorrer o trajeto por dentro desses canos, onde estão as plantas que vão extrair os nutrientes dela. Aqui não está tão bonito de se ver, não está tão cheio de plantas, pois o produtor está fazendo testes ainda, e ele colheu um ciclo inteirinho de alface pouco tempo atrás, então agora é que ele acabou de replantar, então demora um tempo a planta ficar bonita de novo. Mas funciona da seguinte forma: a água vai entrar por aqui e vai percorrer esse trajeto. Enquanto ela está percorrendo, a planta vai ter contato com essa água.
Então a água entra, passa pelas raízes das plantas e retorna para a caixa, igual no sistema que eu mostrei anteriormente. E assim a água vai sendo filtrada e as plantas vão conseguindo extrair nutrientes. A partir desse ponto, já não tem tanta interferência da vazão, pois a altura interfere muito na vazão da bomba. Só que a partir desse ponto, o diâmetro dos meus canos aumenta a um ponto tão grande que a vazão que já sai da bomba já não tem mais tanta perda. A vazão já se torna constante. A água então percorre todos esses canos. E aqui, ao final da encanação, ela encontra um novo cano. A partir desse ponto, onde ela encontrou esse novo cano, que é esse que passa aqui, não estamos... Essa linha aqui, que é a linha onde a água escorre, que a gente estava tratando ela como linha de escoamento, ela já vai mudar de nome. A partir desse ponto onde a água, todos os canos se juntaram e começam a percolar junta, ela vai ser chamada de linha de retorno, porque a água já está começando a retornar para a caixa de água, de onde ela saiu. Então ela cai na linha de retorno e passa por cima das caixas de cultivo novamente. Vai até retornar na mesma caixa onde ela se iniciou. Essa água ela não é bombeada constantemente. Ela é bombeada em turnos, onde durante o dia ela é controlada por esse temporizador aqui, e durante o dia, da parte da manhã até o começo da noite, esse sistema bombeia água constantemente. A partir, se eu não me engano, das 8 horas da noite até as 8 horas da manhã do dia seguinte, a água não bombeia. Ela bombeia, não bombeia constantemente, ela bombeia a cada 15 minutos. Então ela funciona 15 minutos, para 15 minutos. Deste modo, a raiz das plantas podem respirar. Para ter certeza que ficou bem claro como o sistema funciona, agora eu vou mostrar esse projeto desenhado, onde vocês já viram o projeto, então conseguem ter uma noção bem boa a partir daqui. A bomba está dentro do reservatório, como pode ser visto na imagem. Aqui a bomba no reservatório. E a água é bombeada no sentido vertical pela linha de recalque. Essa linha de recalque vem até aquele T que eu demonstrei para vocês. Ela sobe a uma altura de 1,45 m de altura. Então, da bomba até o joelho alto, o primeiro joelho, vai ter 1,45 m de altura. Desse primeiro joelho, ela vai seguir até a nossa bancada. O porquê que isso ocorre? Esta bancada está sobre uma altura de 80 centímetros. Então, na verdade, essa água está subindo a 1,45 m mais 80 centímetros. Então, ela está subindo bem mais do que aparenta. Para que aqui não atrapalhe o fluxo de pessoas. As pessoas conseguem andar debaixo da tubulação sem o menor problema. E como ela está elevada, inicialmente já está sendo coletada a 80 centímetros de altura, não atrapalha o fluxo de pessoas, e com essa elevação da caixa que já existe, acaba que não atrapalha a vazão da bomba, tanto como poderia atrapalhar se ela já tivesse que subir a mais de 2 metros de altura. Então, a bomba, o sistema de recalque, a linha de recalque funciona da seguinte forma: a bomba bombeia e vai até aquele ponto. Então ela vai subir 1,45 m, depois ela vai descer mais 30 centímetros. Aqui vai ter uma conexão, adaptador rosca-cano. Aqui vai ter uma conexão de 45 graus. Aqui uma de 90 graus. Aqui nesse ponto teremos outra conexão de 90 graus. E aqui outra conexão de 90 graus. Essas três conexões de 90 graus que tem nesse cano são longas. É o chamado curva. Quando ela é curta, ela é chamada de cotovelo. Quando ela é longa, ela é chamada de curva. Então vamos ter um adaptador rosca-cano, um
cotovelo de 45 graus e 3 curvas de 90 graus. Isso forma o nosso sistema de bombeamento na linha de recalque. Bom, a partir desse ponto, vamos ter a linha principal. A linha principal está em zero declividade, ela está reta quando comparada ao ponto onde a água está entrando nela. E ela possui 5 T's. Todas essas conexões que estou falando para vocês são de 25 milímetros, que é o diâmetro do cano. Então a conexão tem que ser no diâmetro do cano. Ela possui 5 T's e um joelho. Um cotovelo. Desculpa, um cotovelo. Ela possui 5 T's e um cotovelo de 90 graus. E está a zero declividade. E ela fornece a água para a linha lateral. Então, a água vem pelo recalque, entra na linha lateral, e aí a partir da linha lateral, ela vai ser bombeada. Aqui, a linha lateral está a menos 30 centímetros. Lembra que aqui no começo subiu 1,40 m, depois a água desceu 30 centímetros para chegar na linha principal, agora ela desce mais 30 centímetros na linha lateral, a tubulação. Então, ela mede 20 centímetros de comprimento, com declividade 30 centímetros, e ela vai possuir 6 registros, porque todos os canos terão um registro no meio, e vai ter 6 cotovelos de 90 graus, porque todos os canos vão ter um cotovelo no fim da linha, que vai direcionar a água está descendo nela. Se ela não tiver um cotovelo, ela vai jogar água fora, pois ela está descendo no sentido vertical, e se ela não tiver esse cotovelo para mudar a direção da água, ela vai jogar muita água fora. Então essa é a função desse cotovelo que tem aqui no fim da linha. Então a água já percorreu todo esse trajeto e chegou aqui. A partir daqui ela vai começar a chegar nas plantas. Então temos a linha de escoamento. A linha de escoamento funciona da seguinte forma. São canos com os furos, igual eu tinha mostrado no vídeo anterior. E aí as plantas vão ser colocadas dentro desses furos. As raízes delas vão ficar dentro do cano. E quando a água passa, ela passa nas raízes. Então aí ela consegue extrair água e nutrientes. Então a água veio, passou, deixou os nutrientes e continua o seu trajeto. Os 2 primeiros canos são para a aclimatação das mudas. As mudas não são produzidas no local. Elas vêm da horta, que é onde o produtor adquire essas mudas, coloca aqui nesses canos menores, onde elas têm um espaçamento de 12,5 em 12,5 centímetros. Então, entre um cano e outro, temos 12,5 centímetros, que é esse espaçamento aqui. E entre uma muda e outra, também vamos ter 12,5 centímetros. Então, cada cano desse tem a capacidade de 24 mudas. 22 mudas, na verdade. 22 mudas cada cano desse. E ao total dá 44 mudas. Então, o produtor traz a muda da horta e coloca aqui primeiro. A linha de escoamento ela é composta por canos de esgoto, aquele cano branco, não é mais aquele cano marronzinho de água que estava vindo até aqui. Então, um cano de esgoto de 50 milímetros com um cap. Esse cap ele tampa o cano para a água não sair por um lado do cano. Então, ela vai ter uma declividade de 10% numa linha de 3 metros, então esse 10% vai equivaler a 30 centímetros. Então a água entra pelo começo desse cano, que está a uma distância de 12,5 centímetros do próxima linha, e está com furos de 12,5 centímetros em 12,5 centímetros. Isso permite que as plantas cresçam bastante, ocupando assim um espaço considerável e se fortalecendo bem antes de ser levada para o próximo estágio. Então eu posso passar 15 dias no cano de 50 milímetros, que é o primeiro local onde as mudas entram, elas estão passadas por um cano de 75 milímetros. Esse cano é onde elas vão terminar de completar o seu ciclo até o momento da colheita. Esse cano funciona da mesma forma. Ele tem 3 metros de comprimento, uma declividade de 10%,
o que resulta em 30 centímetros de desnível nesse cano. A água entra pela linha lateral e segue até o fim do cano, no sentido oposto aonde ela está entrando. Esse aqui já muda um pouco, porque o espaçamento entre linhas é de 25 centímetros e entre plantas de 25 centímetros, o dobro do anterior. Haja visto que no anterior a planta está se aclimatando e nesse aqui ela já está sendo produzida para o consumo. Então esse cano precisa ter um cap para a água não sair para onde você não deseja. Então são colocados mais um cap em cada cano, totalizando mais 4 caps. Essa água que passou por esse sistema, então ela saiu pela linha lateral, passou por todo o sistema, pelas raízes das plantas e chegou no último estágio. Esse último estágio vai ser denominado de linha de retorno. A linha de retorno, ela funciona da seguinte forma: ela recolhe a água dos canos onde está sendo realizado o cultivo e retorna essa água para a caixa onde está sendo cultivados os peixes. E essa água volta para o reservatório inicial porque o nível da água se mantém constante. A água sai do reservatório e volta para o mesmo reservatório. Então a água que está sendo retirada está voltando. A única perda de água nesse sistema será pela evapotranspiração e pela exportação das plantas, ou seja, a água que ela está utilizando para o seu desenvolvimento. Porque quando você colhe o alface, uma parte dele, aqui agora, temos o sistema completo. Então já expliquei como funciona, já expliquei como foi denominado cada linha, já expliquei como é o processo da água chegar ali, por que é interessante o processo, já expliquei os benefícios, as vantagens. Então, temos a linha, agora eu vou falar do comprimento. Esse cano na linha de recalque vai ter 5,21 metros. Na linha principal, 1,6 metros. E na linha lateral, 1 metro de comprimento. Então, isso aí é o que eu vou precisar utilizar de canos de água. Aquele caninho marrom que todo mundo conhece. Pode ser utilizado também aquele azul. No caso, o de água, utilizado geralmente na construção civil, que é o marronzinho, ele é mais facilmente encontrado. Então, somando o tamanho da tubulação que você vai precisar de apenas 7,27 metros para fazer esse sistema da bomba até a linha lateral, mais aquelas conexões que eu falei anteriormente. E aí, para a linha de escoamento, tanto para aclimatação de mudas como para cultivo e a linha de retorno, você vai precisar de mais 24 metros de cano de esgoto, sendo 18 metros de cano de 75 milímetros e 6 metros de cano de 50 milímetros. Vale lembrar que todos os canos são vendidos em metragens de 6 metros. Entretanto, você consegue adquirir nas lojas de materiais de construção esse cano marronzinho para água em metragens menores, eles vendem meia barra, que seriam só 3 metros, que em alguns casos pode se tornar interessante. A bomba utilizada nesse sistema trata-se de uma bomba Boyu, modelo FP58A de 2.500 litros por hora. É uma bomba de 41 watts com a coluna de água de 1,6 metros, fabricada na China, e ela vai funcionar nesse sistema 18 horas por dia. Como que pode ser calculada as perdas de carga no sistema? A perda de carga contínua, que é aquela que vai sendo perdida ao longo da tubulação, ela pode ser calculada pela equação de Hazen-Williams. Entretanto, a equação de Hazen-Williams ela é indicada para tubulações de diâmetros acima de 50 milímetros. E como não teremos uma tubulação de bombeio de água, uma tubulação onde vai ter água sob pressão acima de 50 milímetros, que é que estamos utilizando nesse processo, é de apenas 25, essa equação então não atenderia muito bem às expectativas, ela estaria superestimando nossos cálculos, ou subestimando. A equação mais indicada para esse sistema seria a equação de Darcy-Weisbach, que é a equação universal. A perda de carga localizada pode ser calculada utilizando diversos métodos. Aqui vale destacar o coeficiente de velocidade, que é o K. Esse coeficiente pode ser calculado da seguinte forma. O K tem valores tabelados, que você vai encontrar em alguns artigos, alguns trabalhos acadêmicos, a própria
fabricante das tubulações fornece esse K para você? E aí você multiplica ele pela vazão dividido pela área, o resultado disso aí ao quadrado, dividido por 2 vezes a gravidade da Terra. E aí o resultado disso aí é a sua perda de carga em MCA, que é metro de coluna de água. A perda de carga localizada também pode ser calculada pelo comprimento equivalente, onde alguns estudos já fizeram testes e já comprovaram que para cada conexão inserida na sua tubulação, você pode utilizar um valor X, um valor já determinado por esses estudos, para acrescentar esse valor no seu comprimento da linha, que vai gerar a sua perda de carga. Vamos supor, por exemplo, que coloquei um joelho. Esse joelho equivale a 0,9 metros a mais na minha tubulação. Então, quando eu for inserir esse valor da metragem na equação anterior, na equação de Darcy-Weisbach ou na equação de Hazen-Williams, eu já insiro esse valor com as perdas de carga convertidas para metro, ou seja, vamos supor que eu tinha 10 metros antes, agora eu vou ter 10,9 metros. E o valor que a perda de carga contínua vai me dar já vai estar incluída a perda de carga quando eu utilizo esse método. E o método mais comum utilizado é simplesmente estipular 20% de perda de carga localizada, que é o que é considerado o limite, o que você ainda pode o que é tolerável perder no sistema seria esses 20%. E a topografia? A topografia é o desnível que a sua tubulação vai ter. Se ela está 1 metro acima do nível da bomba, 1 metro abaixo do nível da bomba, então tudo isso vai ser levado em consideração. Então você somando a sua perda de carga contínua, mais a perda de carga localizada, mais a topografia, que é o desnível do terreno ou da tubulação, você vai encontrar aí a sua perda de carga no sistema. Entretanto, para o sistema ao qual eu estou trabalhando, eu não utilizei nenhum desses métodos, eu fiz de uma forma diferente. Como o sistema já está montado, eu já tenho a perda de carga no sistema acontecendo, e eu sei que a minha bomba me dá uma vazão de 2.500 litros por hora, isso o fabricante me garante. O que foi feito então para dimensionar a perda de carga desse sistema? Com o auxílio de um recipiente graduado, onde o volume era conhecido, que era 1 litro, eu fui até o local onde a água retorna, até o final da linha de escoamento, onde ela retorna para a caixa. Peguei um cronômetro e coloquei ele lá, debaixo de onde cai a água. Ao mesmo tempo que eu coloquei ele debaixo de onde cai a água, eu apertei o botão do cronômetro. Assim que atingiu a linha de um litro, eu apertei o botão do cronômetro de novo. E aí esse dado foi anotado. Repeti isso 10 vezes e então tivemos 10 valores de tempo até que essa água fosse enchida. Para ter mais precisão nos dados, foi descartado o maior valor e foi descartado o menor valor. Então descartou-se o maior tempo, descartou-se o maior tempo e descartou-se o menor tempo. Desta forma, foi somado os demais números e dividido por 8, que é a quantidade de dados que eu estou inserindo. Então foi chegado a um valor de 4,415 segundos para encher 1 litro. Então se eu sei que em 4,415 segundos eu encho 1 litro, eu consigo dizer, dividindo a minha vazão, que é de 1 litro, pelo tempo, que é 4,415 segundos, eu consigo dizer que eu tenho uma vazão de 0,2265 litros por segundo. Esse valor pode ser convertido para minutos. Basta eu multiplicar por 60, eu tenho minha vazão em litros por minuto, que é 13,59 litros por minuto. Se eu multiplicar de novo por 60, eu vou mudar para hora. Então eu vou ter que a minha vazão final é de 815,40 litros por hora. Deste modo, usando a regra 3 simples, eu sei que a minha bomba emite 2.500 litros por hora. Esse é o meu 100%. Quantos por cento da minha vazão está chegando no final, que é os 815 litros,40? Então está chegando ao final 32,62% de todo o volume que a minha bomba bombeia, apenas 32,62% está chegando no final.
Se eu já sei o quanto chega no final e eu sei o quanto entra, eu consigo fazer 100 menos 32,62 e saber que eu tenho 67,38% de perda de vazão nesse sistema. Então, eu estou perdendo 67,38% de toda a água que está sendo bombeada pela minha bomba. Ela é perdida por quê? Pelo comprimento da tubulação, pela altura que minha tubulação sobe. Então, isso está fazendo perder água no sistema. Então, eu estou perdendo 1.684,6 litros por hora. É uma vazão muito grande que está sendo perdida. Aqui é o local onde foi coletada a água. Você pode ver que é o local onde a água desce de volta após fazer todo o percurso. O sistema está adequado? Essa é a grande pergunta. Sabendo que eu tenho uma perda de carga de 67,38%, uma altura máxima de 1,45 m, que é a altura máxima que meu sistema bombeia, uma vazão final de 815,4 litros, um espaçamento na área de cultivo de 25 centímetros entre plantas e 25 entre linhas, e o espaçamento na área de aclimatação de mudas é de 12,5 entre plantas e 12,5 entre linhas, com a declividade de 10%. E o que se sabe então sobre hidroponia? Se sabe o seguinte: segundo recomendações do Senar, para um dimensionamento de construção de bancadas NTF, a declividade deve ser de 2% na linha de escoamento e as bancadas devem ter no mínimo 2 e no máximo 18 metros de comprimento. A altura em relação ao solo deve ser de aproximadamente 80 centímetros, o espaçamento entre canais de 30 centímetros e a vazão ideal encontra-se entre 1,5 a 2 litros por minuto. Bom, analisando esses dados, foi gerado ao produtor algumas recomendações. Dentre elas estão: quando for realizada a reforma do sistema, que é quando ele falou que tem a intenção de de reformar as bancadas. Ele quer trocar de madeira para ferro a bancada. Então, quando ele for fazer a substituição da bancada de madeira para ferro, foi recomendado pela seguinte coisa. Hoje, a declividade dele é 10% e a recomendada é de apenas 2%. Então, a recomendação foi que ele abaixasse a declividade. Ele não vai mais trabalhar com 10% de declividade, ele vai reduzir para 2%. A vazão, como o ideal é que se encontre entre 1,5 a 2 litros por minuto, o que foi calculado? Se eu estou tendo ali 13,59 litros por minuto, dividido pelas 6 linhas de escoamentos, que é o que ele tem hoje, então eu estou tendo uma vazão de 2,27 litros por minuto em cada linha lateral. Porque lembrando que é a linha lateral que alimenta a linha de escoamento. Então, para a vazão ficar mais adequada, esse valor está acima do que é recomendado pela apostila. Então, vamos baixar essa vazão. Como que baixa a vazão? Vamos aumentar a quantidade de linha lateral. Então, hoje ele trabalha com 6 e foi recomendado, quando ele fizer a reforma, ele aumentar para 8 linhas laterais. Deste modo, a vazão dele, que hoje é de 2,27, vai cair para 1,70, ficando assim dentro do padrão recomendado. Um comparativo das vantagens de fazer as alterações propostas comparado ao sistema que ele já tem hoje. O sistema atual, então, a aclimatação de mudas dele, que é as linhas de escoamento com menor diâmetro, que é a de 50 milímetros, com tubo branco, ela tem um comprimento de 6 metros totais, que são duas linhas de 3 metros. 12,5 entre linhas e 12,5 entre plantas. Com a capacidade de mudas de 22 mudas por linha. Multiplicado pelas duas linhas, vai dar 44 mudas a cada 15 dias, que é o tempo que ele deixa essa muda no sistema, nesses 2 canos. Após esses 15 dias, ele leva para a linha de escoamento a linha de escoamento, onde ele vai fazer o crescimento da planta. Ela tem um comprimento total de 12 metros, que são 4 linhas de 3 metros. Um espaçamento de 25 entre plantas e 25 entre linhas, com a capacidade de mudas de 11 plantas por linha.
multiplicado pelas 4 linhas, ele vai ter um total de 44 plantas no ciclo de colheita dele. E esse tempo, a duração desse ciclo é de 30 dias. Então, a aclimatação de mudas, ele consegue fazer no máximo 88 mudas por mês. E ele consegue, no sistema de cultivo, apenas 44 plantas. Então, ele tem capacidade de produzir o dobro, ele tem capacidade de aclimatar o dobro de mudas do que ele tem capacidade de utilizar. E o consumo de energia é de 41 watts, que é a potência da bomba. Com a alteração proposta ao produtor, o que é que vai mudar? A linha de escoamento responsável pela aclimatação de mudas continua a mesma. Continua sem alterar nada. As 4 linhas que ele já tem, continua sem alterar nada também. A proposta foi aumentar mais 2 linhas. Desse modo, ele vai conseguir aumentar mais 22 plantas nesse sistema. Do jeito que está, ele não vai precisar trocar a bomba. Então, ele hoje produz um total de 44 plantas por mês para colheita. Então, ele faz 44 colheitas durante os 30 dias. A proposta agora com essa mudança é de subir para 66 colheitas. Estamos falando aí em resultados de um aumento de 33,33% na produção, sem aumentar o gasto de energia. Então ele vai aumentar a produção, ele vai aumentar a eficiência, ele vai ter maior rentabilidade e melhor gestão dos recursos. Então ele vai conseguir produzir mais sem gastar mais com energia. Isso é fantástico. Então ele vai conseguir produzir muito mais, aumentando pouca coisa a área e sem aumentar o gasto de energia. Aqui temos a lista dos materiais, tanto os que ele utiliza, quanto o que será necessário para ele fazer a ampliação. Então, linha de recalque, o cano é de PVC para água de 0,25 milímetros, com 5,21 metros de comprimento, uma conexão cotovelo de 45 graus, 3 conexões curva de 90 graus, e aqui é mais para quem queira mesmo, quem achou interessante o sistema, ficou curioso. Aqui tem os dados da quantidade de conexão, comprimento da linha e diâmetro das linhas. Bom, isso é tudo. Espero que tenha ficado bem explicado. Fico à disposição para qualquer dúvida, qualquer questionamento,